Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com o nosso Goiás, com o nosso Verdão. Domingão de folga geral no Goiás, mas aqui no Fala Fera tem moleza não, viu? Já é o segundo vídeo do dia, atualizações de informações do Verdão, né? E claro, algo diferenciado sempre eu tento abordar aqui no Fala Fera. E nesse VT eu vou trazer a sequência de jogos do Goiás da Série B, né? A CBF desmembrou mais rodadas, você vai saber quando vai ser o clássico entre Vila e Goiás, nesse primeiro turno da Série B, a data já está definida, beleza? E também eu vou trazer um vídeo maravilhoso, gente, do nosso Geliezer Paulo. Eu sou fã do Gerli, do nosso Geliezer Paulo, essa referência da crônica esportiva goiana. Ele dá um show na história do futebol goiano. E aí eu apertei o Gerli. Gerli, me passa a sua relação de 10 jogadores mais importantes da história do Verdão. Tá imperdível esse vídeo do Geliezer Paulo. Daqui a pouquinho aqui no Fala Fera. Antes disso tudo, deixa eu mandar aqui os abraços, gente. Saudações esmeraldinas para você que sempre está no clima e no pique aqui no Fala Fera, né? Os nossos internautas, gente. Um abração ao querido Nelson Luz, ao João Teodoro Reis, ao Joelton Pérez, ao Randal Gomes, ao Lucimar Alves, ao Isaltino Silveiro, o Wellington lá em Gurupi, ao Jânio Gomes Valverde, ao Gilberto Barros, ao Carlos Eduardo, né? Também ao Décio Cipriano. Rapaz, a relação tá grande hoje, hein? Ao Delfino Oliveira, me perguntou pelo Sidmar. O Sidmar segue treinando no dia a dia do Goiás, mas não vem sendo convocado pelo Márcio Zanardi nos últimos jogos do Goiás. Também um abraço ao Adércio Luiz, lá do Novo Gama. E também na telinha, pessoal, o comentário dele, do Civica Batista, que mora lá no norte do Brasil, na Transamazônica. Ele hiper feliz com as atuações do Goiás, com a postura dos jogadores do Goiás, né? Muito obrigado a você, Civica Batista. Eu sei que você mora aí na Transamazônica, né? Lá no norte do Brasil. Já decorei, fera. Obrigado, Civica Batista. Obrigado a todos vocês, internautas, que sempre agregam e muito aqui no Fala Fera. Pessoal, vou trazer aqui agora a atualização da sequência de jogos do Goiás na Série B do Brasileiro. Rodadas foram desmembradas pela CBF. Então, no dia 11... na outra terça-feira, né, o Goiás vai jogar lá em Mirassol contra o Mirassol, jogo esse às 7 horas da noite. Depois o Goiás volta a atuar no dia 16 de junho, domingão, no estádio Ailê Pinheiro, jogão, hein? 6h30 da noite, Goiás e Curitiba. Depois desse jogo, no dia 19, uma quarta-feira, outro jogão, hein? O Goiás encara o Santos, às 7 horas da noite. No dia 23, domingo, clássico, Vila Nova e Goiás. No Onésio Brasileiro Alvarenga, dia 23 de junho, domingão, às 6h30 da noite, Vila e Goiás, lá no Oba. Depois desse clássico, o Goiás volta a jogar, já agora no mês de julho, dia 2, uma terça-feira à noite. Rapaz, que jogão na Serrinha, Goiás e América Mineiro. Goiás e América Mineiro. E aí, no dia 6 de julho... sábado, 5 horas da tarde, outro jogão na Serrinha, Goiás e Chapecoense. E aí no dia 13 de julho, tá? Sábado, o Goiás vai jogar fora de casa contra o Operário. Então, essa é a sequência de jogos do Verdão na Série B do Campeonato Brasileiro. E repetindo, hein, pessoal? Amanhã vamos torcer contra o Santos. Amanhã o Santos, ele não pode ganhar do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Amanhã o Santos vai jogar às 8 horas da noite. O Santos não pode ganhar. E aí na terça-feira, o Paysandu encara o América Mineiro em Belém, na Curuzu, 9h30 da noite. O América Mineiro não pode ganhar esse jogo. Acontecendo esses resultados, o Verdão fecha a rodada como líder da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, fera, em nome sempre do nosso Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil, gente. Lá é um show, lá tem uma brinquedoteca moderna, maravilhosa, para o seu filho, para os seus filhos, tem local para você deixar o seu pet, tá? O seu pet é um show, o Júnior Cozinha Brasileira. Eu adoro almoçar lá. Inclusive hoje eu almocei lá com meu pai, o Salmeron Rodrigues, no Júnior Cozinha Brasileira. Lá tem cada churrasco maravilhoso.
carne grelhada, vários peixes, sobremesas, o Júnior Cozinha Brasileira, que é gerenciado pelo Alídio, pelo Fauzi e o Alídio Filho, uma família nota mil de esmeraldinos como nós aqui do Fala Fera e como você, internauta. Pessoal, e aí, sobre aquele VT que hoje eu soltei mais cedo, né, meu pedido à direção do Goiás para abrir o leque, né, com relação às homenagens a ex-jogadores que passaram pelo Verdão. E aí eu apontei alguns nomes, e aí eu pedi ontem o de Geliezer Paulo, o jornalista esportivo Geliezer Paulo, companheiro meu de trabalho na Band News FM com as feras do esporte, o Geliezer, que tem um canal maravilhoso no YouTube, né, o canal Futebol 62, tá? Lá tem informações atualizadas do futebol goiano, o canal Futebol 62, do nosso Geliezer Paulo. Ele faz live sempre, diariamente. Amanhã tem uma live especial, daqui a pouquinho eu falarei sobre a live de amanhã do Gerli, né, lá no canal Futebol 62. E por que eu pedi a relação do Geliezer Paulo? Porque para mim ele é uma referência com relação à história do futebol goiano. Ele sabe tudo da história do futebol goiano. E eu apertei o Geliezer. Gerli, me aponta os 10 jogadores mais importantes, na sua opinião, da história do Goiás. Então o Gerli atendeu o Fala Fera, que satisfação que eu trago esse VT do companheiro Geliezer Paulo. O Gerli não pipocando e apontando a relação dele, dos 10 jogadores mais importantes da história do Verdão. Tá incrível esse vídeo do Geliezer Paulo. Então, Fala Fera! Alô, André Rodrigues, fala fera. Primeiro, muito obrigado, né, pelo convite para participar aqui deste teu quadro, do teu canal. Te desejo sucesso aí com o seu canal. A gente já havia conversado, né, há algum tempo, quando eu falei que seria interessante você ter um canal para você. Um abraço ao torcedor que te acompanha. Bem, André, essas listas elas são sempre polêmicas, né? Pois você escolhe alguns e sempre deixa muita gente boa de fora. Não foi fácil fazer a lista que você me pediu dos 10 maiores jogadores do Goiás de todos os tempos. Deixei alguns jogadores de fora com muito pesar, muito mesmo, mas eu tinha que cumprir apenas o número que você me pediu, né? Então eu vou citar aqui, não na ordem, tá bem? Eu selecionei 10 jogadores, confesso, sem pensar muito na ordem de quem seria o primeiro, de quem seria o segundo, algo assim. E vou fazer uma menção honrosa a alguns outros aqui, mas os que eu escolhi, eu irei justificar todos eles. Até me desculpe se eu alongar um pouco. Vamos lá, né? 10 jogadores que para mim são os 10 grandes nomes da história do Goiás, pelo que eu já acompanhei, já estudei da história do clube esmeraldino. Goleiro Arley, né? Claro que o pós-carreira dele é muito controverso com a torcida do Goiás, mas dentro de campo o Arley foi um cara muito vencedor no Goiás, né? Um jogador que mais tem títulos com a camisa do Goiás, jogador que participou de momentos importantes e emblemáticos da trajetória alviverde. Outro jogador, segundo aqui da minha lista, não na ordem como eu citei, mas tão segurado. Por que eu coloco tão segurado, né? Porque no que eu observei da história do Goiás, o Tão, ele é o primeiro grande ídolo do Goiás, né? O Goiás tinha alguns bons jogadores lá no passado, na década de 40, na década de 50, mas aquele que chegou a um status de ídolo foi o Tão segurado. Então por isso eu coloquei ele nessa época, ainda na era de um futebol amador e de um Goiás que não tinha nem próximo da força que tem hoje dentro do futebol goiano. Mesmo nesse cenário, ele foi artilheiro do Campeonato Goiano, artilheiro da seleção goiana. Então, sem dúvida, é um cara que merece, ao meu ver, ser mencionado. Outro nome, o terceiro aqui na minha lista, Luvanor. Luvanor, primeiro, pela qualidade do seu futebol, participou em 2 momentos muito importantes do Goiás. Ali ele surge no final dos anos 70, em 83 ele brilha, é vendido, volta ao Goiás em 90, leva o Goiás à final da Copa do Brasil, a uma grande campanha no Campeonato Brasileiro na época. Além disso, ele ainda deixou nos cofres dinheiro suficiente para o Goiás comprar o que hoje é o CT Edmo Pinheiro lá no Parque Anhanguera. Então, Luvanor não poderia também ficar fora dessa lista. Outro nome, o quarto, Lincoln, uma figura emblemática
do passado do Goiás, de quando o Goiás entra no Campeonato Brasileiro, uma peça fundamental ali naqueles anos 70, ajudou muito a fazer a torcida do Goiás crescer. O Lincoln tem uma participação nisso, os seus gols, as vitórias que ele deu ao Goiás. Então o Lincoln também faz parte da minha lista. Um outro nome que eu penso que estará na lista de poucas pessoas, talvez pelo desconhecimento histórico, mas Alexandre Neto, né, o zagueiro, também lateral esquerdo, né, ele começa jogando como lateral esquerdo, depois ele vem jogar como zagueiro. Alexandre Neto atuou no Goiás por 13 temporadas, né, 13 temporadas entre 1968 e 1980. Além disso, na maior parte delas como capitão do Goiás. Então ninguém fica 13 anos no clube sendo titular, jogando Campeonato Brasileiro, jogando Campeonato Goiano, participando ativamente desse processo de crescimento do Goiás dentro do cenário regional e também nacional. E muitas das vezes eu acho que o Alexandre é preterido dentro da história do Goiás, mas entre os 10 mais do Goiás, o Alexandre está na minha lista. Mais um companheiro do Alexandre, né, o sexto nome que eu vou citar agora, Macalé. Participou do primeiro título do Goiás, participou das primeiras campanhas do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, um cara que tem um passado muito honrado dentro do Goiás, um jogador que marcou história na equipe alviverde. Mais um nome, o meu sétimo nome, o Idemar. Por que o Idemar? Primeiro, o Idemar pela qualidade como jogador, né? Um jogador de extrema qualidade técnica, um volante muito capacitado, e ele carrega consigo algo que ninguém poderá tirar dele. O Idemar foi o primeiro jogador a ir para a seleção brasileira principal, não foi a seleção brasileira sub-23, nem nada, a seleção brasileira principal, o primeiro jogador a defender a seleção brasileira atuando em um clube goiano. Em 1989, o Idemar foi convocado para a seleção brasileira. Outro, Dil, também faz parte da minha lista, porque Dil participou, além de ter sido artilheiro da Copa João Avelange no módulo azul, né, ao lado do Romário e do Magno Alves, teve outras grandes participações, e em um momento de rivalidade extrema com o Vila, o Dil muitas e muitas vezes decidiu a favor do Goiás. Então um jogador com um número grande de gols pelo Goiás, um número grande de participações pelo Goiás, pentacampeão pelo Goiás. Dil é um dos jogadores que participou dos 5 títulos do Goiás entre 1996 e 2000, por isso Dil está na minha lista. Mais um, né, um pouco mais contemporâneo, vamos dizer assim, Araújo, maior artilheiro da história do clube, jogador com uma qualidade técnica fantástica, por muitos anos foi o grande referencial técnico do Goiás. Esse com certeza muitos conhecem, né? Especialmente o torcedor aí que está aí na faixa de 30, 40 anos, todos viram o Araújo jogar, e o Araújo, sem dúvida, ao meu ver, merece aparecer nessa lista. E meu décimo nome, eu vou citar aqui o goleiro Eduardo. Goleiro Eduardo, vindo lá do Rio Grande do Sul, jogou no Goiás entre o final da década de 80 e início dos anos 90, fez parte do momento em que o Goiás se consolidou como a grande força do futebol goiano, fez parte de títulos memoráveis, chegou com o Goiás à final da Copa do Brasil, sendo importantíssimo naquela campanha, inclusive na semifinal contra o Criciúma no estádio Serra Dourada, jogo que colocou o Goiás na decisão. Ele pegou 3 pênaltis de 4 que o Criciúma bateu, um exímio catador de pênaltis no Campeonato Goiano Brasileiro de 88, quando os jogos terminavam empatados e as decisões iam para os pênaltis. O Eduardo foi o segundo que mais pegou pênaltis em todo o Brasil, além de ser tecnicamente um grande goleiro. Então eu cito aí esses 10, mas como afirmei, deixei de fora inúmeros craques, inúmeros grandes jogadores: Túlio, Zé Teodoro, Richard, Cacau, Tuíra, Wilson Goiano, Fernandão, Túlio Lustosa, Criciúma, Marco Antônio, Foca, Hernando, né, um cara que tem uma história muito bonita também com a camisa do Goiás. Enfim,
é uma quantidade grande de atletas que eu acabei não colocando, pois afinal a sua lista aí era bastante reduzida. Tá bem, André? Essa é a minha lista, polemizem à vontade. Meu grande abraço para você, fique bem e até a próxima. Que show realmente, gente, que prazer, né, em ter o Geliezer Paulo aqui no Fala Fera, né, obrigado Geliezer, foi nota 1000 a sua contribuição, o seu vídeo, que relação fantástica, gente, que o Geliezer acabou falando aí, né, trazendo pra gente, né, é diferenciado realmente o nosso Geliezer Paulo, dá um show na crônica esportiva goiana, né, com certeza é uma das maiores revelações da nossa crônica em Goiás, uma das maiores revelações da crônica no Brasil. Geli, de coração, muito obrigado mesmo, viu, irmão? Show o seu VT, show a sua lista, né, você relembrou cada nome, gente, da história do Goiás aí. Então, Goiás, né, faça o pedido, aumente o leque, homenageie mais pessoas, né, mais outros jogadores que atuaram pelo Goiás, tem uma história linda pelo Goiás, tá? Não importa se o jogador moveu ação trabalhista, não, gente, rancor pra lá, vida que segue. Se o cara moveu ação trabalhista, é porque ele achou que entendia, tinha direito, e daí? É um direito dele, esquece, gente. Rancor, vamos deixar o rancor pra lá. Ah, se o cara é ligado à oposição, o ex-jogador, e daí? É um direito dele. É um direito dele. Mas ele honrou a camisa do Goiás como jogador. Ele merece sim a homenagem, né? Merece sim a homenagem do Goiás, na minha modesta opinião, tá? Então eu reafirmo o apelo que eu fiz à direção do Goiás, tá? Vamos abrir o leque com relação às homenagens de ex-jogadores. O Goiás tem uma... A relação que o Geliezer trouxe aí, gente, é algo surreal, fantástico. É fantástica a história do Goiás. Gerli, muito obrigado, né? E aí eu repito mais uma vez, o Gerli tem o canal maravilhoso, o canal Futebol 62, canal bairrista no YouTube, em prol do futebol goiano. Lá tem notícias diárias do futebol goiano, lives diárias do nosso Geliezer Paulo, inclusive amanhã, hein, galera? Amanhã, eu convido você do Fala Fera. Amanhã tem uma live programada do Geliezer, fantástica, 8h30 da noite, no canal Futebol 62, com convidados maravilhosos. O nosso querido Charlie Pereira, né? O incansável Charlie Pereira, carinho que eu tenho ao Charlie Pereira, ao grande craque da comunicação André Isaac, né? O André Isaac é outro cara que me deu muito apoio no meu início de cobertura no Goiás. E também o querido João Paulo de Medeiros, que nota 1000 de jornalista. Ele trabalhou vários e vários anos da cobertura diária do Goiás pelo Jornal Popular, né? Faz muita falta o nosso João Paulo de Medeiros no dia a dia do Verdão. Então amanhã essa live fantástica do Geliezer com André Isaac, com Charlie Pereira, com João Paulo de Medeiros, às 8h30 da noite, beleza? Então, fera, eu vou encerrar por aqui, né? Amanhã eu voltarei com mais informações do Goiás, e no clima da seleção do Geliezer, eu vou apertar você agora, internauta, eu quero ver o seu comentário. Os 10 jogadores mais importantes da história do Goiás, na sua opinião. Escreva, fera, curta, fera, aqui no Fala Fera, um canal criado para você que é apaixonado pelo Goiás, como eu sou, tá? Repito mais uma vez, uma abençoada semana para todos nós. Até amanhã, se o nosso Deus permitir. Fala, fera!